Agora, gente, presta atenção nessa história. A Andréia, ela esperava o chá de bebê quando contraiu a gripe suína. Ela foi desenganada para a UTI e 2 meses depois ela driblou a morte para conhecer o filho que não viu nascer. Rafael, ele era um grafiteiro cheio de vida, até um caminhão cruzar o destino. Vegetou por 3 meses, mas hoje ele tem uma filha e muitos sonhos. São histórias comoventes de gente que teve o privilégio e a coragem de começar de novo. Acompanhe a reportagem. Latas de spray e uma parede. Rafael não precisa muito mais do que isso. É no grafite que ele se expressa e ganha vida. Foi assim desde menino. Um dia, cansado de Belo Horizonte, Rafael se mudou para Bahia. Lá, num acidente de moto, quase morreu numa estrada. Quando me levaram para o hospital, levaram para seguir um protocolo. Se o coração está batendo, vamos levar, mas isso aí não escapa não. Rafael foi transferido para um hospital em Belo Horizonte. Passou por 3 cirurgias, uma delas para reconstruir parte do crânio. Ficou 14 dias em coma induzido e 3 meses à base de sedação e com confusão mental. Você tem alguma lembrança desses 3 meses? Olha, eu tive um flashback, vamos dizer assim, só de uma tia minha conversando comigo, me xingando por causa do acidente. É a única lembrança que eu tenho assim. O médico, quando veio me explicar meu acidente, eu fiquei, como assim? Eu perdi Natal, perdi Ano Novo e tô aqui, como assim? A medicina ainda tenta entender por que alguns pacientes voltam do coma e outros não. O coma é um estado de inconsciência em que a pessoa não pode ser despertada. Se a gente pensar na consciência como se fosse uma lâmpada, é como se a luz baixasse até ficar no mínimo. Mas mesmo com esse restinho, o cérebro ainda trabalha. As causas do coma são muitas. Pode ser um traumatismo, uma infecção, uma hemorragia cerebral, uma intoxicação por álcool. O cérebro tem um mecanismo de defesa, no qual ele se desliga para se proteger. Por isso que é interessante falar que indivíduos em coma não têm dor. Às vezes eles não escutam, eles não têm percepção com o meio. Quando o coma dura mais do que 1 mês, os médicos dizem que o paciente passou para um estado vegetativo persistente. É quando o cérebro funciona apenas no automático. Por exemplo, ele pode abrir os olhos, ele pode bocejar, ele pode às vezes escutar alguns estímulos ou ter uma vaga lembrança de alguns momentos. Então nessa fase vale a pena o familiar, vale a pena os estímulos. Isso é muito bem-vindo e ajuda muito esses pacientes. É impossível prever quanto tempo um paciente vai ficar em estado vegetativo. Tudo vai depender da gravidade do dano cerebral. Podem ser semanas ou meses. Os casos em que a pessoa desperta depois de anos inconsciente são raros. E quando acontecem, viram notícia. Foi assim com Daniela Kovacevic, que acordou depois de 7 anos. Ela entrou em coma por causa de complicações durante o parto da filha, aos 17. Quando acordou, já tinha quase 25 anos e pôde finalmente conhecer a menina. A história aconteceu na Sérvia. Mas aqui no Brasil, Andréia passou por uma situação parecida. Na quarta-feira, nós estávamos assistindo um filme e comendo pipoca na sala. Como uma vida normal, fazendo nossos planos. Ela estava marcando o chá de bebê para aquela semana. Andréia estava grávida de 6 meses, uma gestação que exigia cuidados. Ela precisava ficar em repouso por causa de um descolamento de placenta. Um dia, foi fazer um ultrassom e pegou gripe suína, provocada pelo vírus H1N1, que demorou para ser diagnosticada. No início parecia uma rinite alérgica. Mas ela piorou rapidamente e voltou para o pronto-socorro. Já foi para um setor de isolamento e logo em seguida já estava dentro da UTI. Um ato de desespero, eu olhei para a doutora Josete e falei, cara, não deixa minha esposa morrer, por favor. Andréia precisou ser entubada e para isso foi induzida ao coma.
Daí por diante, quando ela disse que induziu o coma, eu já vi que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Tanto ela quanto o bebê estavam em risco. Daquele momento em diante, você vai voltar para casa com a sua esposa e o seu filho, ou se você vai voltar para casa só com o seu filho ou só com a sua esposa? Os médicos decidiram fazer uma cesariana. Quando passou por mim, que eu acompanhei até a entrada da UTI neonatal, ele estava completamente morto. Eles estavam ainda com o balão de oxigênio, tentando animá-lo e tudo, mas ele nasceu sem resposta nenhuma. Com o passar dos dias, Jonathan foi melhorando. Já Andréia não respondia ao tratamento. As gestantes com H1N1 são mais sujeitas a complicações no pulmão. Ela foi direto para a sala de cirurgia, para aí sim ela entrar no ECMO. Né? É o pulmão artificial. É o pulmão artificial. Depois da falência pulmonar, foi a vez dos rins pararem de funcionar. Foram 40 dias de luta. De chegar no hospital e não saber se é para onde ir. É porque aí entraram infecções, né? Quando a esperança já se esgotava, Andréia abriu os olhos ao ouvir uma enfermeira chamá-la. Eu tenho a imagem dessa Vanessa, né? Todo dia, e aí, Andréia? Sou muito efusiva, sabe? Muito alegre. E aí, Andréia? Eu só lembro de abrir o olho e da cara de pânico dela. Eu lembro dele, assim, meio que nervoso para falar comigo com o celular, me mostrando, olha, o Jonathan tá bem, o Jonathan tá bem. A Andréia ainda estava recuperando os movimentos, a capacidade de respirar, mas ela precisava ver o Jonathan. O hospital montou uma força-tarefa para transportá-la da UTI geral para a UTI neonatal. E então, mãe e filho se conheceram com 2 meses de atraso, mas era como se tivesse sido o primeiro dia. Eu lembro da cara das enfermeiras, todo mundo. Ele falava assim pra mim, viu, eu sabia que você ia entrar aqui, foi uma choradeira total, né? E eu tava nervosa, eu não tinha falado pra ninguém, mas eu pensei, gente, esse bebê não me conhece. Se ele chorar quando eu pegar, rejeitar, né? Eu tinha essa questão dentro de mim, então eu vi ele assim, me arfando muito. E eles me ajudaram a colocar ele porque eu não sustentava ele ainda, tadinho. Era pequenininho, mas pra mim era um esforço absurdo. E ele meio que olhou pra mim, tipo, eu já te conheço. Parte dos pulmões de Andréia ainda está comprometida, mas ela está bem. Do período em que esteve em coma, guarda algumas memórias. 1 ano depois ainda tem coisas que me vêm. É como se eu ainda estivesse completando esse quebra-cabeça. São músicas, são sons. Eu lembro dos enfermeiros fazendo procedimentos. E depois vinham cenários assim muito loucos, no meio do deserto. Você não sabe se é alucinação. É uma coisa assim que não dá para explicar perfeitamente. O que eu posso te dizer com segurança é que eu ouvia e absorvia. Hoje ela passa os dias cuidando de Jonathan, um menino saudável que acaba de completar 1 ano. Às vezes eu olho para ele e penso, poxa, foram 2 meses que eu não pude acalentar o bebezinho, que passou tão rápido, mas eu agora curto cada minutinho. Nós passamos muito tempo da vida buscando coisas grandiosas, quando são as situações do dia a dia, uma pequena rotina que às vezes nos chateia, que é tão maravilhosa. Que história mexe com a gente. E ainda hoje nós vamos conhecer a história de superação de vítimas da cegueira. Como o homem que, após 12 transplantes de córnea mal sucedidos, aceitou passar por um procedimento ainda em fase de teste. O resultado foi apenas uma das grandes surpresas que a vida reservou para ele. Quais foram essas surpresas? Você vai saber já já, logo depois do intervalo. A gente já volta. Os olhos são janelas por onde se enxerga o mundo. Mas elas nem sempre estão abertas, livres. Às vezes, uma cortina, um obstáculo qualquer atrapalha a visão. Às vezes, o que se enxerga é uma noite sem fim. É a mesma coisa que você olha o céu hoje.
O céu ele não tem nenhuma nuvem, tá um céu azul maravilhoso, só que de repente começa a aparecer umas nuvens e você já não começa a enxergar aquele céu com tanta visibilidade. De repente, quando a visão sumia, ao invés de ficar uma visão branca ou amarelada, não, ela ficava tudo no escuro. Em outros casos, a deficiência visual se traduz em uma cor monótona, sem vida. É como se eu tivesse com uma placa na frente, uma placa amarela, marrom, coisa assim. É assim para muitas pessoas que sofrem de catarata. A doença é responsável por quase metade dos casos de cegueira no mundo e atinge principalmente quem tem mais de 60 anos, como o Sérgio. Começou com uma pequena mancha, como se tivesse alguma coisa grudada, algum tipo de cisco grudado. Aí aquilo foi evoluindo, até chegar nessa situação de agora, né? É difícil atravessar a rua. Eu costumo ficar parado na beira da calçada para ver se eu escuto algum ruído e só atravesso quando eu tenho a certeza que não vai ter nenhum veículo para me pegar, né? Porque é difícil. E no supermercado também, preço eu já não vejo mais, né? Porque eu tenho que passar no caixa e só ir pagando. Ou senão pagar mico depois, se não dá o dinheiro, né? Pequenas tarefas do dia a dia podem ser até perigosas. Sérgio já tropeçou e perdeu um dente porque não enxergava. Machuquei meu nariz hoje. Fui cortar minha barba e acabei batendo com a gilete no meu nariz e acabei me machucando. Não existe um colírio para evitar a catarata. O tratamento é sempre cirúrgico. Foram 3 anos enxergando muito mal. A catarata foi piorando, tomou conta do lado direito, do lado esquerdo, até ele ser considerado praticamente cego, né, seu Sérgio? Mas hoje essa situação vai se reverter e vai ser aqui, no centro cirúrgico. Se Deus quiser. Estou ansioso e aguardando para resolver todos os problemas hoje. E vai voltar a enxergar. Se Deus quiser. Boa sorte. A cirurgia é rápida e tecnicamente muito desenvolvida. Com a ajuda de um bisturi ou aparelho de laser, o cristalino que perdeu a transparência é retirado do olho e substituído por uma lente artificial. E ela então vai ser utilizada pelo paciente de uma forma tão natural quanto a que ele tinha do seu próprio cristalino. Ele nem vai perceber que existe uma lente dentro do olho. Em 20 minutos, Sérgio ficou com o olho direito novo. Desse lado aqui já estou vendo. Está enxergando bem? Estou. Quantos dedos tem aqui? 2. E aqui? 1. Já não via antes. Como é que é essa sensação? É ótimo, né? É como se estivesse nascendo de novo. A luta desse outro Sérgio é bem mais complexa. Ele já fez 12 transplantes de córnea. E somando o período de cegueira que eu fiquei nas 12 vezes, daria num total de 8 anos cego. Uma criança normal, um adolescente cheio de energia. Sérgio sabe o dia exato em que tudo mudou. Em 26 de janeiro de 1982, fui diagnosticado nesse dia com ceratocone, nos 2 olhos, tanto no esquerdo como no direito. O ceratocone é uma doença que deforma a membrana mais externa do olho, a córnea. O distúrbio se manifesta em geral na puberdade. O tratamento vai desde o uso de óculos até o transplante. Foi o que os médicos indicaram a Sérgio. Só que depois de 2 anos, o organismo dele rejeitou a córnea implantada. Aí eles me colocaram na fila de novo do banco de olhos para que aparecesse uma outra córnea e fosse feito de novo. E mais uma vez, ele voltou para a fila de transplante. Fiz 6 transplantes de córnea no esquerdo e 6 transplantes de córnea no direito. Numa das fases de cegueira, ele conheceu Valquíria. Conheci da voz, do jeito de ser, do tipo de conversa, a voz, isso. Aí quando eu vi, aí apaixonou de vez. Graças a ela, Sérgio, que é corretor de seguros, não deixou de trabalhar.
O cliente falava, não, eu quero que você venha então aqui, eu quero fechar um negócio com você. Você traz os contratos aqui? Trago. Aí ela ia junto comigo, ela preenchia e eu tinha todas as informações. Mas ele nunca se acostumou a viver no escuro. Cheguei a tomar tombos na rua por não enxergar. Cheguei quase a ser atropelado por não enxergar. Porta de banco de vidro. Quantas vezes eu não batia com o rosto, com o corpo inteiro naquelas portas de vidro por não enxergar. Então não dá para se acomodar com isso. Ela judia muito de você. A doença, a falta de visão judia muito de você. O caso de Sérgio era difícil. Os olhos dele já tinham passado por muitas cirurgias. Uma vez que você tem uma rejeição e precisa de um segundo transplante, a chance de desenvolver uma rejeição passa a ser maior porque você passou a ter um segundo gatilho imunológico de um segundo doador. E assim sucessivamente. Dr. Lauro aplicou em Sérgio uma técnica difundida no mundo todo, mas ainda nova no Brasil. A cirurgia de ceratoprótese. É uma córnea artificial que a gente monta numa córnea humana e isso vai funcionar como uma janela que, mesmo que o paciente tenha uma rejeição da parte humana, essa janela vai permanecer transparente e ele consegue manter uma visão funcional enquanto a córnea está preservada no olho dele. A importação da prótese ainda não é regulamentada pela Anvisa, por isso o uso é restrito à pesquisa. Eu diria para você que uma seleção de pacientes bem indicados, a gente tem condição de repente reabilitar aí 60%, 70% desses pacientes, não para uma visão absolutamente normal, mas para uma visão funcional e torná-los independentes de todos os recursos de deficiência física e visual. Por causa da prótese, Sérgio enxerga com um dos olhos. No outro, teve glaucoma, que causou uma cegueira irreversível. Mas há 7 anos, ele leva uma vida normal. Trabalha e até dirige. Dirigir hoje para você é uma conquista, né? Para mim é uma conquista maravilhosa. A cirurgia mudou a vida do Sérgio, que passou a enxergar dessa vez com uma perspectiva mais duradoura. E coincidências da vida, 2 meses depois, ele e a Valquíria receberam uma ligação que já esperavam fazia 1 ano, desde que entraram numa outra fila, a de adoção. Era a assistente social que os convidava para conhecer 3 meninos. Foi amor à primeira vista. Falo que foi um pacote. Veio a visão junto com as crianças. Esse foi o grande presente de Deus. Sérgio está sempre perto dos filhos. Acompanha cada passo, cada lição que aprendem. Olha por eles como quem sabe o privilégio que isso é. Quando você tem a visão, você não percebe do tesouro que você tem. Agora, quando você perde a visão dos seus olhos, aí você vê que presente que você tem, o quanto vale uma pessoa enxergar bem. É muito importante.